número 103. Nós oramos e falamos a respeito de ser gratos a Deus. E o que Deus colocou no meu coração nesta tarde, ontem, foi falar um pouquinho a respeito do Salmo de número 103. E nós vamos falar apenas 2 versículos nesta noite, porque este salmo é um salmo extenso e eu creio que precisaria de umas 3 noites para nós abordarmos todos os versículos que compõem, todos os versos que compõem o salmo de número 103. Mas hoje nós vamos falar a respeito do verso 1 e do verso 2 do salmo de número 103, atribuído ao salmo davídico, salmo de Davi, que diz assim: Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Nós queremos meditar a respeito destes 2 versos. É interessante, meus irmãos, que no capítulo 17 de Lucas, o médico e historiador Lucas, ele escreve o seu evangelho. Lá no capítulo 17, ele relata uma situação que aconteceu. Jesus estava indo de uma região a outra, na divisa entre Samaria e a Galileia, e ele se depara com 10 leprosos. E estes leprosos, eles fazem um pedido a Jesus. Eles pedem a Jesus para que fossem curados. E Jesus diz a eles: vão e se apresentem ao sacerdote. E quando eles foram e estavam indo em direção ao sacerdote para apresentarem a oferta que era devida, eles perceberam que foram curados. Um deles volta diante de Jesus, se prostra, adora e agradece a Cristo pela cura que ele tinha recebido. E Jesus faz uma pergunta: mas não foram 10 que foram curados? Cadê os 9? Por que só um voltou? E a palavra de Deus diz que esse ainda era um estrangeiro, era um samaritano. E aí Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Hoje eu quero falar sobre gratidão. Hoje eu quero falar sobre nós sermos gratos a Deus por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Meus irmãos, quando nós lemos este salmo de Davi, nós entendemos que o salmista, ele inicia o seu salmo nos convidando a expressarmos a nossa gratidão a Deus, a expressarmos o nosso louvor a Deus por aquilo que Deus tem feito. Se você analisar comigo, ele faz um convite dizendo: bendize, ó minha alma. Ele chama a ele mesmo, a sua alma, e diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E eu entendo, meus irmãos, que é dever de todos nós, cristãos, de todos aqueles que tiveram encontro com o Senhor, nós devemos louvar a Deus, tributar a Deus louvores, expressar a nossa gratidão a este Deus que nos comprou, que nos tirou das trevas, que nos transportou lá das trevas para o reino do Filho do seu amor, que nos tirou lá daquele charco, naquele lamaçal, e nos colocou firmados sobre uma rocha, o Deus da nossa salvação. Precisamos bendizer a Deus, precisamos louvar a Deus. Agora é interessante, meus irmãos, que nós precisamos entender que há uma diferença entre
adorar a Deus e louvar a Deus. Há uma diferença. Por quê? Porque nós adoramos a Deus por aquilo que Deus é. Você adora a Deus por aquilo que Deus é. Você adora a Deus quando você diz a Ele: Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. É por isso que quando Isaías tem aquela visão, lá no capítulo 6, ele vê os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo. Você adora a Deus pelo caráter dele, por aquilo que Deus é. Por aquilo que Deus é. Lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 11, os 24 anciãos, eles se prostram, tiram as suas coroas e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Você adora a Deus por aquilo que Deus é. Em contrapartida, você louva a Deus não por aquilo que Deus é, mas você louva a Deus por aquilo que Ele faz. Por aquilo que Ele faz. Então nós louvamos a Deus quando nós dizemos que Deus é aquele que salva, é aquele que liberta, é aquele que transforma, é aquele que cura, é aquele que faz milagres, é aquele que operou grandes maravilhas no meio do povo de Israel. Então você louva a Deus por aquilo que Deus faz. E o salmista nos chama, nos toca, nos leva a bendizermos a Deus, a louvarmos a Deus por aquilo que Deus faz. Isso é muito bom, isso é maravilhoso demais. Louvarmos a Deus por aquilo que Deus faz. Agora, de que maneira deve ser o nosso louvor a Deus? De que maneira nós devemos louvar a Deus por aquilo que Deus faz? E o salmista responde, ele diz: bendize, ó Senhor, bendize ao Senhor todo o meu ser. Esse louvor deve ser intenso. O modo como nós devemos louvar a Deus é com intensidade, é com tudo que temos, é com tudo que somos. Aí nós entendemos, meus irmãos, que o nosso louvor a Deus, ele não pode ser apenas com os nossos lábios. Aí nós entendemos que a nossa alma, o nosso espírito, as nossas faculdades, as nossas emoções, as nossas habilidades, tudo que temos, deve se unir em louvor àquele que é todo-poderoso, majestoso, glorioso, que reina eternamente para sempre, com todo o nosso ser. Não basta estar com os lábios abertos, se o coração está fechado para louvar a Deus. É por isso que, lá em Isaías, capítulo 29, 13, Deus dá uma dura repreensão no povo. Ele fala o seguinte: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meus irmãos, Deus conhece. Deus conhece-nos. Ele sabe como nós estamos diante dEle. Ele conhece a nossa vida como ninguém que está aqui, ou da nossa família, nos conhece. Agora é interessante que, além de envolver todo o nosso ser deve estar envolvido em louvor a este Deus. Além disso, esse louvor deve ser sem
reservas. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Sem reservas, é todo o teu ser, é toda a tua vida, é toda a tua história, é todo o teu dia, é tudo que você tem, é tudo que você é, sem reservas nenhuma, sem separar um pedacinho que não seja para louvor e para a glória de Deus, todo o teu ser, sem reservas. Tem que haver uma entrega total a Deus quando nós louvamos a Ele. Tem que haver uma entrega total. E olha que interessante, Deus quer a expressão da alma no louvor. Deus quer a expressão da alma e não uma performance exterior para que as pessoas vejam, não. Deus quer a expressão de uma alma contrita em sua presença. Expressão da alma e não performance. Não louvamos a Deus para que as pessoas vejam como nós louvamos a Deus. Nós louvamos a Deus porque nós queremos tocar o coração daquele que vive, daquele que reina para sempre, daquele que nos tirou das garras de Satanás. Agora é interessante que tem muita gente, infelizmente, que está preocupada com a aparência, enquanto Deus está buscando aquilo que está lá no coração. Eu acho tão maravilhoso e me dá um temor tão grande quando eu leio aquela história de Samuel indo à casa de Jessé para ungir um rei, que ele olha para a aparência, que ele olha para a grandeza daquele jovem que está à sua frente e está pronto a derramar o óleo da unção, e Deus diz, não é esse, porque o homem olha para a aparência, mas Deus olha para aquilo que está lá no coração. Meus irmãos, diante de Deus não adianta mascarar realidades, não adianta. A palavra do Senhor diz que os seus olhos são como chama de fogo. Ele contempla todas as coisas. Se Ele lá do céu olha para a terra e contempla tudo que está lá, quanto mais o nosso coração, a nossa alma, não será objeto da análise e da observação do nosso Deus? Não tem como. Se você olhar e lembrar lá de Gênesis, chega Abel e Caim para oferecer a sua oferta a Deus, o seu louvor a Deus. E Abel oferece a Deus dos animais, Caim oferece a Deus do fruto da terra. Agora é interessante que parece que Caim, ele estava preocupado com a sua oferta no sentido de uma performance, no sentido de um formato, enquanto Abel, ele estava mais preocupado em apresentar uma expressão da alma, de gratidão diante de Deus. E é interessante que Deus não está em busca do formato, da performance, Deus está em busca da essência, Deus está em busca da expressão de um coração que entende que o seu louvor é somente para Deus, a sua gratidão é somente para Deus. Deus está buscando pessoas que não estão se importando com performance, com formato, mas estão se importando em tocar o coração de Deus, com o seu louvor, com a sua entrega, com o seu quebrantamento diante de Deus. Eu falei de Isaías 29:13, mas esse verso termina assim, Deus continua dizendo: a adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Meus irmãos, há um grande perigo aqui. Há um grande perigo de nós nos tornarmos
meros religiosos, frequentadores da igreja. O nosso louvor, muitas vezes, a expressão do nosso louvor não passa, muitas vezes, de uma mera tradição vazia e ineficiente, e o nosso culto, muitas vezes, não é recebido por Deus. Agora, quando muito mais do que palavras, muito mais do que rasgar as vestes, nós rasgamos o nosso coração em louvor diante de Deus, aí tudo muda. Aí tudo muda, tudo fica diferente. Aí os céus se abrem sobre a vida daquele que tem uma vida de louvor, de gratidão diante de Deus. O céu se abre, a presença do Senhor desce, quando um coração quebrantado, derramado, contrito diante dele, alcança os céus, alcança o coração de Deus. Deus recebe não apenas o louvor, Deus recebe não apenas a oferta, Deus recebe o ofertante, Deus recebe a nós. Expressão da alma, louvor. Por isso tem que ser uma entrega total com tudo que há em mim. Com tudo que há em mim. Sem reservas, sem meio termos. Uma entrega total, uma entrega definitiva diante de Deus. Mas é interessante, meus irmãos, que Davi, além de dizer que é um dever louvar a Deus, Davi, além de dizer que este louvor tem que ser uma entrega total, tem que ser com todo o meu ser, todo o nosso ser, Davi faz uma advertência. No Salmo de número 103, Davi faz uma advertência. Ele diz: não se deve esquecer. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios ou de nenhuma das suas bênçãos. Irmãos, nós temos a tendência de nos esquecermos do que Deus já fez por nós. Parece que nós somos como um peixinho dentro de um aquário. Diz que o peixe de aquário, ele tem a memória curta, ele esquece rápido. E muitas vezes nós temos a tendência de esquecer aquilo que Deus já fez por nós lá atrás. E é muito ruim quando nós esquecemos, quando nós deixamos de lembrar aquilo que Deus já fez por nós. Porque quando você olha para a história de Israel, você percebe um povo que rapidamente se esquece do que Deus já fez por ele. Se você olhar a trajetória do deserto, como é que Deus libertou o povo de Israel? Deus não mostrou o seu grande poder, não enviou as 10 pragas, não transtornou o faraó e todos os egípcios com as suas maravilhas. O povo egípcio não teve que reconhecer que só Deus é Deus e que os seus deuses não eram nada diante do poder do grande eu sou. Agora esse povo vê toda aquela maravilha e quando chega diante do Mar Vermelho, o que eles fazem? Se esquecem do que Deus havia feito momentos atrás e se põem a reclamar. Para isso que nós viemos para cá, saímos de lá para morrermos aqui. Deus abre o mar, esse povo passa. O exército de Faraó é destruído naquele mesmo mar que eles acabavam de passar. Eles passam o mar, eles se alegram com Deus, eles louvam a Deus. Só que eles se esquecem. Eles se esquecem. Deus envia o maná, Deus alimenta aquele povo, daqui a pouco o maná já não prestava mais, já estavam enfastiados daquele maná. Queriam codornizes, queriam carne, Deus manda carne, o povo se alimenta.
Daqui a pouco esquece daquilo que Deus havia feito. Aí eles estão num determinado momento sem água e Moisés toca na rocha, a água jorra, eles se saciam, mas daqui a pouco se esquecem dos milagres que Deus havia feito em toda a sua trajetória. Meus irmãos, há um grande perigo quando nós esquecemos daquilo que Deus já tem nos feito. Infelizmente, a cada dificuldade que o povo de Israel enfrentava no deserto, eles se lembravam do Egito, mas não se lembravam do que Deus já tinha feito por eles até aquele momento. Incrível, parece que é mais fácil lembrar lá do Egito do que daquilo que Deus já tem feito até hoje para nós. Meus irmãos, o ser humano, olha, só a graça de Deus para nos conservar, porque nós somos ruins. O homem, o ser humano é difícil de lidar. É só Deus com graça e com a sua misericórdia para nos poupar. Só que aquele povo, ele se esqueceu tanto de Deus, ele reclamou tanto contra Deus, ele murmurou tanto contra Deus, que chegou o momento que a misericórdia de Deus para aquela geração que havia saído lá do Egito acabou. A palavra de Deus diz que somente Josué e Calebe daquela geração do Egito entraram na terra prometida. Todo o restante daquele povo pereceu no deserto, não alcançou as promessas de Deus, porque se esqueceu dos benefícios que Deus havia feito nas suas vidas. Precisamos lembrar do que Deus já tem feito. Precisamos lembrar daquilo que Deus já tem feito. No livro de Deuteronômio, Moisés, ele lembra o povo por 14 vezes. Por 14 vezes no livro de Deuteronômio, Moisés exorta o povo a se lembrar de Deus. E por 9 vezes ele os adverte a não se esquecer de Deus. Aquele povo, por que Moisés alertou? Porque quando aquele povo, quando aquela nova geração assumiu a terra prometida, você vai ver que lá em, se eu não estou equivocado, Juízes 13, 7, o povo se esqueceu novamente, aquela geração se esqueceu do Deus que havia tirado eles lá do Egito e colocado naquela terra. Eles se esquecem de Deus, se entregam à adoração a outros deuses, e todos esses erros de esquecerem, de negligenciarem aquilo que Deus havia feito, levou eles depois, lá na frente, ao exílio babilônico. Não podemos nos esquecer do que Deus já tem feito. Não podemos esquecer, nós precisamos lembrar. E a melhor maneira de nós mantermos vivos no nosso coração aquilo que Deus fez, a grandeza do nome do Senhor, é relembrar dos feitos de Israel, daquilo que Deus fez, e lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida. Meu irmão, você já parou para pensar, ou se você puder, pense agora, da onde Deus te tirou. Pense da onde Deus te tirou. Pensa como você estava. De que maneira você se encontrava quando Deus te achou lá fora? Quando Deus te trouxe para perto dele? Primeiramente, você era inimigo de Deus. Agora a palavra de Deus diz que você tem paz com Deus. Você não era filho, você era só uma criatura de Deus. Hoje você é filho de Deus, você é co-herdeiro com Cristo, das riquezas que Deus tem.
Deus te deu saúde, Deus te deu família, Deus restaurou a tua sorte, Deus mudou cativeiros aqui, Deus transformou vidas que talvez a sociedade já não achava possibilidade alguma de mudança, de melhora, mas Deus entrou com providência, mudou a nossa história, nos colocou assentado entre príncipes. Por isso nós não podemos esquecer os benefícios que Deus já fez por nós. Quantas coisas Deus já fez por nós? Quantas coisas Deus nos fez? Quantas coisas recebemos do Senhor? Quantos milagres? O perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas ofensas, a misericórdia de Deus que a cada manhã ela se faz nova na nossa vida. Quantas curas, quantos livramentos Deus já nos deu. Quem sabe alguns de nós, nem aqui era para nós estarmos mais, mas a graça, a misericórdia, o livramento de Deus tem prolongado a nossa história, prolongado os nossos dias, e hoje nós estamos aqui e precisamos lembrar de louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. Aleluia. Não esquecer do que Deus já tem feito por nós. Nós precisaríamos ter, junto conosco, o evangelista Sérgio, um diário, e nós anotarmos tudo o que Deus já fez por nós. Eu estava conversando com a minha esposa, depois do culto de domingo, e nós lembrávamos, eu contei aqui no finalzinho da mensagem, como nós nos conhecemos, como Deus trabalhou no nosso relacionamento, no nosso casamento. E a gente chegou à conclusão que é bom lembrar dessas coisas. Primeiramente porque a gente mantém a chama do amor um pelo outro acesa. Mas além disso, nós podemos lembrar que aquele Deus que nos ajudou até aqui, é o mesmo Deus que vai continuar caminhando conosco e vai continuar nos ajudando até nós chegarmos lá. O futuro que Deus tem reservado para nós, meus irmãos, passa pelas lembranças daquilo que Ele já fez por nós, daquilo que Deus já tem operado em nosso meio, daquilo que o Senhor já tem feito por nós ao longo da nossa história. Sabermos que Deus é um Deus que nos guarda, que nos protege, que nos livra, que nos fortalece, que nos acompanha, que fez promessas a nós, promessas lindas de estar conosco, de caminhar conosco, de como aquilo que foi feito para Israel, como uma nuvem durante o dia, acompanhando o seu povo, como uma coluna de noite, protegendo, iluminando o caminho do seu povo, aquecendo os seus filhos. Da mesma forma, Deus nos acompanha por onde quer que formos. Deus está conosco sempre. Isso faz-nos entender que lembrar, manter acesa, lembrar do que Deus já fez por nós, é como manter, ou é algo que faz nós mantermos a nossa confiança fundamentada em Deus. Aí, meus irmãos, vem provas, vem lutas, as circunstâncias às vezes podem ser contrárias, o vento pode soprar de uma forma terrível, mas nós lembramos que lá atrás, Deus passou conosco pelas águas e nós não fomos submersos por elas. Nós passamos lá atrás pelo fogo, mas não passamos sozinhos, porque Deus passou conosco e chama alguma ardeu em nós. Se nós passamos lá atrás, Deus esteve conosco e fomos vencedores, o nosso futuro está garantido, a vitória é nossa. Aconteça o que acontecer, se Deus continua conosco, nós vamos em frente e nós vencemos. Agora, se nós esquecermos o que Deus fez por nós, quando chegar as dificuldades,
a nossa fé vai ser pequena, a nossa força vai ser pequena. Se nós deixarmos de nutrir viva esta esperança dos benefícios de Deus, das bênçãos de Deus, quando nós tivermos que enfrentar lutas, provas, dificuldades, pode ser que a nossa lembrança daquele Deus que fez, talvez não vai ser tão viva, porque a nossa fé já vai estar totalmente fragilizada. Por isso é importante lembrarmos do que Deus tem feito por nós e não esquecermos de nenhum dos seus benefícios. Precisamos lembrar. E eu concluo dizendo que nós precisamos ser gratos a Deus. Lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, eu citei o capítulo 17, no início da mensagem, falando daqueles 10 leprosos, e eu concluo falando a respeito do capítulo 7. Jesus, certa vez, foi convidado por um homem, fariseu, Simão, para estar na sua casa. Jesus, convidado, foi até a casa daquele homem. Mas no meio disto, no meio daquela festa, no meio daquele jantar, aparece uma mulher lá. Essa mulher, ela leva um vaso de um perfume muito caro, um vaso de alabastro com um perfume caríssimo lá dentro. E quando ela chega, as pessoas, quem sabe, começam a julgar ela pela sua aparência, pela vida que ela tinha levado. Mas aquela mulher, ela não se importa com aquilo que as pessoas estão pensando ou até mesmo cochichando. Ela vai diante de Cristo, ela quebra aquele vaso, ela derrama nos pés do Senhor e com as suas lágrimas, ela vai molhando, ela vai lavando os pés, ela vai beijando, ela vai secando com os seus cabelos. Por quê? Porque aquela mulher é grata a Deus. Ela se lembra daquilo que Cristo havia feito por ela. Em contrapartida está um homem ali que também foi alvo da misericórdia, foi alvo da graça de Deus, mas se esqueceu dos benefícios do Senhor. Se esqueceu dos benefícios que Jesus havia feito por ele. Jesus chega, ele não saúda Jesus com um beijo, ele não coloca óleo sobre a cabeça, ele não lava os pés, ele apenas recebe Jesus como se fosse receber qualquer pessoa. Havia se esquecido dos benefícios do Senhor. Ao passo que aquela mulher, ela dá tudo o que ela tem de mais precioso. Ela dá a sua vida, ela dá o seu tempo, ela dá aquilo que ela tinha de mais precioso. As economias de uma vida inteira, ela derrama aos pés do Senhor. Aí eu entendo que aquele que não esquece dos benefícios do Senhor, qualquer hora, qualquer lugar, não importa quem esteja presente ou ausente, não importa o lugar que for, se preciso for, ele se prostra aos pés do Senhor, ele se derrama diante dele, ele rasga o coração e a alma, ele louva o nome do Senhor, sem se importar com formato, sem se importar com performance, porque ele não está procurando agradar pessoas, ele está procurando agradar a Deus. Quem é que nós estamos procurando agradar? Como é que está a nossa gratidão a Deus? Temos sido gratos? Temos sido agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito? Será que nós não estamos nos esquecendo do que Deus já fez por nós? Meus irmãos, não podemos nos esquecer. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim,
bendiga o seu santo nome. Davi, ao longo do Salmo, ele vai dando várias razões do porquê nós devemos louvar a Deus, do porquê nós não podemos esquecer dos benefícios que Ele fez por nós. Hoje nós estamos aqui, passamos por tantas coisas, vencemos tantas coisas, mas se nós estamos aqui, é porque Deus nos trouxe até aqui. E se nós queremos continuar vencendo, não vai ser pela nossa força, não vai ser pela nossa capacidade, não vai ser pela nossa habilidade, não, vai ser pela graça do Senhor derramada sobre a nossa vida. Só que vale a pena, por conta disso, a nossa alma estar farta de alegria, farta de louvor, que todo o nosso ser possa diariamente louvar a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fará ainda por nós. Mas e se Ele não fizer nada mais? Meu irmão, se Deus fizer, amém, Ele é Deus. Se Ele não fizer, amém, do mesmo jeito, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. O que importa, meu irmão, é o que Ele já fez por nós. Ele já entregou o seu Filho. Não haveria dinheiro no mundo que poderia pagar a salvação. Se nós tivéssemos que comprar a salvação, meu irmão, poderíamos viver milhares de anos, porque nunca conseguiríamos pagar este preço de sangue que Jesus pagou por nós ali na cruz. O amor de Deus por nós foi tão grande, que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Só aí, só por conta disso, nós deveríamos viver a nossa vida inteira louvando, acordando louvando a Deus, indo deitar louvando a Deus, passando o dia inteiro louvando a Deus por tudo aquilo que Deus já fez por nós. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Deus é maravilhoso. E nós precisamos louvar a Deus, sermos gratos a Deus. A maior tristeza para um pai, eu não tive o privilégio de ser pai ainda, mas os irmãos que são pais, os irmãos sabem que talvez uma das maiores dores que vocês possam sentir é a ingratidão de um filho. É o filho não reconhecer aquilo que vocês fizeram ou fazem por eles. Isso dói, isso machuca, isso deixa a alma dilacerada de um pai, um filho ingrato, uma filha ingrata. Agora Deus nos trata como filhos. Esse salmo, mais lá para a parte final, ele diz que como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece de nós. Deus nos tem como filhos. E qual o prazer de Deus ver os seus filhos com alegria louvando a Ele com todo o seu ser, com toda a sua vida, com todo o seu coração. Isso enche os céus de louvor, agrada o coração de Deus. E quando nós louvamos a Deus, Ele continua fazendo por nós coisas que nós precisamos, que nós necessitamos, que nós dependemos dEle, porque nós somos carentes diariamente da graça do Senhor. E Deus está aqui para nos agraciar mais uma vez com a sua presença, com a sua bênção, com a sua misericórdia. Mas vamos ser mais gratos a Deus. Quantas vezes
quantas vezes por coisas tão pequenas a gente deixa de louvar e de adorar e de engrandecer o nome do Senhor, se esquecendo dos benefícios, se esquecendo daquilo que já recebemos. Às vezes nos entristecemos por coisas que nós não alcançamos, que não recebemos, mas como diz a letra da canção, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, é Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. O cuidado de Deus sustenta as nossas necessidades. Agora vamos ser mais gratos. Um filho grato não se importa de vir numa terça-feira adorar a Deus, louvar a Deus aqui no templo. Um filho grato, um filho agradecido, não importa se faça chuva ou faça sol, vir à casa de Deus, evangelizar na rua, falar do amor de Deus por onde ele passar, porque um coração grato transborda de alegria, transborda de contentamento, transborda de adoração e de louvor ao nome do Senhor. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Pai, nós te damos graças. Nós queremos trazer à nossa memória, Senhor, os benefícios que o Senhor já nos tem dado, Senhor. Pai, nós temos vida, e a Tua palavra nos ensina que em Ti esta vida não é apenas uma simples vida, é vida abundante, é vida plena, é vida repleta de felicidade, porque nós temos paz contigo, Senhor. Nós não andamos mais em guerra, porque nós fomos reconciliados contigo. Deus, nós te louvamos porque o Senhor fez tantas coisas por nós, tantas coisas maravilhosas, incontáveis. Mas não permita, Senhor, que os anos que vão passando faz com que nós nos acostumemos com as bênçãos, ó Pai. Nós não podemos nos acostumar com as bênçãos. Nós precisamos relembrar cada dia, Senhor, tudo o que o Senhor já fez por nós lá atrás, para que nunca falte na nossa boca, no nosso coração, na nossa alma, expressões de louvor, expressões de gratidão, expressões, ó Deus, de alegria pelos teus feitos lá no passado, no presente e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer pelo seu povo. Só que tem uma coisa, Senhor: se o Senhor não fizer mais nada por nós, nós já somos gratos pela vida eterna que Tu tens nos dado em Cristo Jesus. Ó Deus, se passarmos uma vida inteira aqui na terra e não alcançarmos, ó Deus, uma propriedade, uma casa, a Tua palavra diz que há mansões no céu, há moradas nos esperando, Senhor, e um dia nós chegaremos lá. Nos ensina a ser mais gratos, Senhor. Nos ensina a ser mais agradecidos. Não queremos ser como filhos ingratos que machucam o coração do Pai, mas queremos ser agradecidos. Queremos, ó Deus, que na nossa boca não falte expressões de alegria, de contentamento e de louvor ao Teu santo e poderoso nome. Abençoa os Teus filhos, ó Deus. Traz à nossa memória aquilo que Tu tens feito e aquilo que Tu ainda podes fazer por nós.